prevenção, vida longa, bem-estar, cuidado, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. Olá, muito boa tarde a todos. Está começando mais um Metrópole Saúde comigo, Tarsila Alvarindo. Eu fico com vocês até às 5 da tarde, hoje na companhia da doutora Rita Barreto, nefrologista, e da nutricionista doutora Ludmila Santana. A gente vai conversar sobre diabetes e doença renal, abordagem médica e nutricional. Então, elas são lá do Instituto de Nefrologia e Diálise, nosso parceiro aqui no programa. Então, antes disso, deixa eu dar boa tarde a Zé Silva, nosso querido, que já está aqui hoje. Boa tarde, Zé, obrigado. E agora, boa tarde a nossas entrevistadas. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Tarsila. Boa tarde. E você que está aí escutando a gente, se quiser participar, pode ligar. 3505-5000 é o nosso telefone. Pode mandar mensagens pelo nosso portal metro1.com.br ou pelo nosso WhatsApp, que é o 981553258. Doutoras, muito bem-vindas aqui no nosso Metrópole Saúde. É um prazer recebê-las aqui. E o INED já é nosso parceiro aqui, vocês sempre estão aqui com a gente. Então, eu queria já começar sabendo, doutora Rita, como é que ocorre a lesão renal no diabético? Bom, Tarsila, é importante dizer que o diabetes, né, é uma doença sistêmica, uma doença que não é caracterizada apenas pelo excesso de glicose no sangue, né? Esse excesso de glicose no sangue, ele vai se depositar nos vários órgãos-alvo. E um dos órgãos-alvo é o rim, né? São os rins. Então, nós temos o fundo de olho, a retina, nós temos a retinopatia diabética, nós temos as lesões periféricas dos vasos sanguíneos, as angiopatias. E nós temos, então, também a nefropatia diabética, né? A nefropatia diabética se instala, né, quando ocorre uma glicosilação, um depósito de glicose a nível de uma membrana que existe no glomérulo, que é a unidade funcional do rim. Essa membrana, ela é responsável pela filtração do sangue. E os poros dessa membrana são muito pequenos. Com o tempo, com a glicosilação, ocorre um aumento desses poros. E aí, o paciente começa a eliminar pela urina substâncias que inicialmente não seriam eliminadas, ficariam retidas no sangue. E a primeira substância que passa a ser eliminada pela urina quando ocorre a nefropatia diabética é a albumina. Inicialmente, uma forma que a gente chama de microalbuminúria. E posteriormente, nas fases mais progressivas da doença, existe uma lesão maior e a quantidade dessa albumina é maior, e aí acontece a instalação da verdadeira nefropatia diabética. Doutora, é impressionante, né? Como o diabetes é uma doença que vai levando a várias outras comorbidades. É impressionante, é muita coisa associada ao diabetes. A gente às vezes nem imagina. Exatamente, é uma doença que compromete a qualidade de vida do paciente como um todo, porque ele vai lesando órgãos-alvo. Por exemplo, o paciente pode evoluir com cegueira. O paciente pode chegar a amputar os membros, né? Ficar sem caminhar, dependente de uma cadeira de rodas. O paciente passa a ter lesão nos rins, que são órgãos vitais. E com o passar do tempo, essa doença pode evoluir para um estágio, né, avançado e chegar à necessidade de diálise, que vai fazer com que o paciente dependa, né, de um tratamento de substituição do órgão. Além disso, o diabetes também está muito relacionado com outras doenças, com outras comorbidades, né? Doença cardíaca, coronariana, com hipertensão, com obesidade e com outros fatores que também a gente pode modificar. Esses não são modificáveis, mas tem os modificáveis, né? Que é o sedentarismo, que é o tabagismo, né? Que é a própria alimentação. E aí, doutora Ludmila já está aqui para falar com a gente também sobre isso, né, doutora? Exatamente. Você que ligou o rádio agora não sabe com quem a gente está conversando. Estou conversando agora com a doutora Rita Barreto, nefrologista, e com a doutora Ludmila Santana, nutricionista do Instituto de Nefrologia e Diálise, parceiros aqui do nosso programa. A gente está falando hoje sobre diabetes e doença renal, uma abordagem médica e nutricional. Agora há pouco, a doutora Rita já deu uma explanação para a gente maravilhosa sobre todo esse processo, como o diabetes ataca. Agora a doutora Ludmila vai falar um pouquinho sobre como entra
a importância da nutrição nesse tratamento, doutora? Então, a nutrição, ela tem uma influência direta, tanto no tratamento do diabetes, né, através da dietoterapia, né, que é o planejamento alimentar personalizado desse indivíduo, voltado para as rotinas, as preferências alimentares, poder aquisitivo. A alimentação no paciente diabético é uma alimentação que precisa ter um controle, né, da quantidade e da qualidade dos carboidratos que são oferecidos nessas refeições. Além disso, a seleção das gorduras, dando preferência àquelas gorduras que são mais protetoras do coração e da pressão arterial. E também o porcionamento, né, a frequência dessas refeições. O diabético, em particular, mais que nunca, né, mais que todos os pacientes, ele precisa ter uma frequência correta da alimentação para evitar essas oscilações de glicemia, né, que é o açúcar alto no sangue, ou alto ou baixo, né, os dois extremos são ruins. Várias horas sem se alimentar não é adequado, né? Não, para o diabético não. Hoje a gente tem muitas dietas com abordagens novas, né? Como você mesmo pontuou agora, os jejuns grandes, mas para o paciente diabético esse tipo de abordagem nutricional, ela não é indicada. Bom, além de tratar o diabetes, o nutricionista ele tem um papel muito importante em tratar o diabético que já possui a nefropatia, né? Que já tem a lesão renal. Então, de maneira individual, baseada nos exames bioquímicos desse paciente, na parte clínica e nutricional, a gente vai fazer a adequação dos nutrientes que precisam ter maior ou menor restrição. Dentre eles, a gente pode citar o sódio na dieta, a quantidade de carboidratos, o valor calórico dessa alimentação, né? Quantas calorias por dia a gente vai oferecer a esse indivíduo. E, além disso, o primordial, que eu diria, e o mais polêmico de todos, que seriam as proteínas, né? Mais polêmico, às vezes, exatamente, né, doutora? Então, assim, a depender do grau de disfunção desse indivíduo, né, do estado nutricional que ele se encontra, a gente vai ter uma maior ou uma menor restrição de proteínas na alimentação, incluindo os suplementos alimentares que estão muito na moda. Demais. Agora, falando em sobrepeso, a gente falou agora há pouco um pouquinho sobre isso, e obesidade. O sobrepeso e a obesidade, como é que eles atacam diretamente no diabetes mellitus, doutora? Na verdade, assim, a gente tem alguns tipos de diabetes, mas eu vou falar mais específico desse diabetes que você está me pedindo, que é em relação ao peso, ao sobrepeso. Que seria o diabetes que a gente chama tipo 2, né? Para as pessoas ficarem mais ligadas nisso. O sobrepeso, o excesso de tecido adiposo, o excesso de tecido gorduroso no nosso organismo, hoje não é visto mais apenas como um estoque, uma reserva de energia. Hoje a ciência já evoluiu ao ponto e nós sabemos que o nosso tecido adiposo, aquelas gordurinhas indesejadas, elas são produtoras de substâncias, de hormônios, né? De substâncias capazes de influenciar bastante o nosso metabolismo e diretamente o nosso pâncreas, tá? Então, o que acontece? O sobrepeso, ele gera uma resistência à insulina, que é aquele hormônio que é a nossa porta de entrada para o açúcar, né, no nosso organismo ser utilizado como fonte de energia. Então, quanto mais sobrepeso, maior a chance de eu ter essa resistência à insulina, de eu virar um indivíduo pré-diabético e lá na frente um indivíduo diabético. Então, quem está acima do peso tem esse risco maior. Isso chama atenção, porque esse diabetes que a gente está falando é o diabetes que se diz hereditário, o diabetes do adulto, né? Então, aquela pessoa que já tem um fator hereditário que concorra para ele desenvolver o diabetes na fase adulta, se essa pessoa desenvolver obesidade /sobrepeso, essa pessoa vai ter uma tendência maior a expressar esse diabetes clinicamente e posteriormente as complicações que esse diabetes possa vir a acometê-la. Ainda tem uma outra questão, né, doutora? A hipertensão, porque é uma coisa que leva a outra, que vai puxando. Normalmente as pessoas estão muito acima do peso, também tem um comprometimento da pressão arterial. Então, isso tudo também pode influenciar nesse quadro, né? Então, assim, Tarsila, para você ter uma ideia e para os ouvintes terem uma ideia, na etiologia, na causa da doença renal crônica, a gente tem 35% das pessoas que têm doença renal crônica têm hipertensão e aproximadamente 28,5% dessas pessoas que têm essa doença renal crônica têm diabetes mellitus. Então, se a gente junta
diabetes com hipertensão, mais da metade dos casos de doença renal crônica estão relacionados a essas duas patologias. E muitos desses pacientes, eles possuem as duas patologias. Então, uma vez que o paciente diagnostique diabetes precocemente, ele tem que ter um tratamento que vá fazer com que ele preserve a função renal dele. E se esse paciente também é hipertenso, um dos fatores prognósticos de progressão dessa doença renal crônica é a hipertensão não controlada. Então, nós temos metas clínicas no tratamento dos pacientes diabéticos e dos pacientes diabéticos com doença renal. Então, aquele paciente diabético, ele tem que ter um controle glicêmico adequado, ele tem que ter uma glicemia de jejum variando entre 80 e 120 miligramas por decilitro, ele tem que ter algumas variáveis clínicas dentro de metas que o endocrinologista, juntamente com o nefrologista, juntamente com o nutricionista, vão acompanhando e vão tentando mesclar o tratamento clínico e o tratamento dietético para que ele alcance esses níveis e ele possa estar compensado e tentarmos preservar essa função renal que já em algum momento possa estar comprometida. Doutora, quando o diabético deve iniciar esse acompanhamento com nefrologista e nutricionista para esse monitoramento? Então, Tarsila, o mais precocemente possível. Assim, no ambiente privado, nós costumamos receber os pacientes quando muitas vezes o paciente não apresenta nenhum índice de lesão renal, ele não tem nem a microalbuminúria, que é aquela perda inicial de proteína que eu pontuei ali na frente. Que muitas já vezes vai indicando que pode chegar que ele já problema, ele já tem uma lesão renal incipiente, e a gente chama isso de um marcador prognóstico de lesão renal e de desenvolvimento de doença renal. Então, muitas vezes o paciente do consultório privado, hoje, ele já chega pra gente, mesmo sem ter lesão incipiente, ele vem para fazer prevenção, que é o que nos interessa. Mas, do ponto de vista de SUS, né, de rede SUS, que o acompanhamento, às vezes, nem sempre o paciente tem o acesso. Então, assim, no mínimo, um paciente que esteja com microalbuminúria, esse paciente já deveria ser visto pelo nefrologista, mas isso não é o que a gente vem observando. Muitas vezes, quem trabalha, né, na rede SUS, quando recebe o paciente ambulatorial, ele já está com a função renal bastante alterada. Então, muitas vezes, a interferência, né, do tratamento, tanto clínico quanto nutricional, vai ter um impacto menos positivo do que ele teria se fosse de uma forma mais precoce. Doutora Ludmila, algum complemento? Só para complementar que, assim, reforçar que toda essa rede entrelaçada, né, como você mesmo pontuou, hipertensão, diabetes, sobrepeso, nada mais é do que o quadro que a gente chama de síndrome metabólica, plurimetabólica, que é o nome científico que a gente dá para esse conjunto de doenças, né, crônicas, que não são transmissíveis, mas que estão extremamente relacionadas à nossa parte comportamental. Isso. Ao nosso estilo de vida. Como a doutora Rita pontuou, o gene vem conosco, mas se esse gene vai ser mais ativado, menos ativado ou inativado, isso vai depender muito do nosso comportamento, do nosso cotidiano. Certinho, doutora. Anônimo tá na linha 2 para fazer uma pergunta para vocês. Boa tarde, Anônimo, tudo bem? Tudo bem, boa tarde para todos aí. Eu gostaria de saber se o nervosismo, a ansiedade causa diabetes e problema de hipertensão. Muito obrigado para todos. Ouviu, doutora? Deu para... Ouvi, sim. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. Bom, em relação ao diabetes, não existe nenhum dado que sugira que nervosismo e ansiedade estejam ligados com o surgimento do diabetes. Em relação à hipertensão também, há muito mito relacionado a essa questão de ansiedade, nervosismo. É claro que uma pessoa que seja hipertensa, em momentos de mais estresse, pode apresentar um pico hipertensivo, ou a pessoas que ainda não estejam com diagnóstico de hipertensão, em momentos de maior estresse, podem começar a apresentar picos hipertensivos que posteriormente vão ser diagnosticados como uma hipertensão. Então é importante ficar sempre atento, fazer um check-up anual, estar sempre monitorando os níveis de pressão e procurar um cardiologista ou um nefrologista para que esse diagnóstico possa ser estabelecido com maior segurança e possa ser iniciado o tratamento quando for indicado. Certo. Tem Cláudia na linha 2. Oi, Cláudia, boa tarde. Boa tarde, doutora. Eu gostaria, porque a pediatra, minha filha passou
um exame. Peraí, Cláudia, só um minutinho. Você pode baixar um pouquinho o seu rádio, por favor, que a gente não está te entendendo direitinho. Abaixo. É porque a pediatra da minha filha, vou tirar do Viva Voz, passou um proteinura para ela. E proteinura é feito assim em laboratório, e uma alteraçãozinha na urina. Cláudia, né? Olha, Cláudia, proteinúria, sim, é um exame realizado em laboratório. Existem alguns tipos de proteinúria. Tem a proteinúria que é feita em amostra isolada de urina e tem a proteinúria que é feita na coleta de urina de 24 horas. Mas isso vai ser sinalizado no pedido do exame. Você pode procurar o laboratório e o laboratório vai te orientar se você vai fazer uma coleta isolada ou se vai ser a coleta da urina de 24 horas. E aí a pediatra está investigando algum comprometimento renal que sua filha possa ter relacionado à perda de proteína pela urina. Tem uma pergunta aqui, doutora, de Rudivan Alves. Ele diz o seguinte: sou soropositivo, faço uso religiosamente do coquetel, não pratico esportes, porém tenho um controle rigoroso da minha alimentação. O fato de usar o coquetel aumenta a possibilidade de ter diabetes? Não temos conhecimento a esse respeito, não. E Joelma está na linha 2. Oi, Joelma, boa tarde. Oi, boa tarde, Tarsila. Boa tarde, doutoras. Tudo bem, Joelma? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria fazer uma pergunta aí às doutoras. É o seguinte, meu sogro, ele é diabético há muitos anos. E lendo muito a internet, ele começou a pesquisar algumas dietas e começou a fazer por conta própria a dieta low carb. A glicemia dele baixou, regularizou assim, está baixa e está se mantendo, né? Eu gostaria de saber se por ele estar fazendo essa dieta por conta própria, isso poderia trazer para ele futuramente algum dano, algum problema por não ter essa orientação nutricional? Boa tarde. Boa tarde, Gemma. Obrigada pela pergunta. Então, assim, a dieta low carb, ela é uma dieta que, o nome já sugere, ela tem uma redução do percentual de carboidratos. Porém, a gente tem dietas low carb extremamente low carbs, né? Com uma quantidade de carboidrato extremamente pequena. E temos dietas low carbs mais moderadas, né? Eu acredito que o acompanhamento ele é fundamental porque durante o atendimento, o nutricionista, ele vai calcular as necessidades, né, desse indivíduo e vai ver qual é a necessidade do grau de restrição do carboidrato na dieta dessa pessoa. Dietas muito baixas em carboidratos para pacientes diabéticos, elas pode ter como consequência as hipoglicemias, né? Hipoglicemias severas estão relacionadas a eventos perigosos, já que a glicose, né, o açúcar, ele é a fonte de energia exclusiva de algumas reações que acontecem no nosso organismo. Então, acredito que pela dieta low carb ser uma dieta tão delicada, que exige cálculos minuciosos, né, receitas diferenciadas, o acompanhamento nutricional é imprescindível. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp. E você que está aí escutando a gente está começando com a doutora Rita Barreto, nefrologista, e com a doutora Ludmila Santana, nutricionista lá do INED. Se você quiser, ainda dá tempo de participar. 3505-5000 é o nosso telefone, pode ligar. Pode mandar mensagens pelo nosso portal metro1.com.br ou pelo nosso WhatsApp, que tá aqui cheio de mensagens já, que é o 981553258. Deixa eu correr aqui para dar tempo de todo mundo. O que provoca o diabetes emocional, doutoras? Anônimo ou anônima, não se identificou. Boa tarde. Não existe na literatura nada com que comprove que exista essa entidade diabetes emocional. Existe sim interferência, né, do status psicológico, emocional do paciente, em que possa estar descompensando o diabetes. Se o paciente estiver, por exemplo, com uma infecção e ele estiver passando por um momento de preocupação, estiver junto com a infecção, aí sim vai se acompanhar de uma descompensação do diabetes. Mas o estado emocional puro e simples não está documentado que esteja relacionado com o surgimento do diabetes. E Gê se pergunta o seguinte, doutora, se o diabetes tipo 2 pode dar um tipo de coceira, um formigamento nos membros? Boa tarde. Essa coceira, esse formigamento no pé, a gente chama isso de parestesia em membros inferiores. Isso está relacionado com uma complicação do diabetes que se chama neuropatia diabética. Tem tratamento, procura o endocrinologista, ele vai estar te orientando e vai estar prescrevendo medicações que vão corrigir essa alteração.
Pronto, tem mais pergunta aqui. Anônima diz: quando é considerado pré-diabético e que exames específicos podem considerar o diabético? Então, o ideal é que as pessoas que estejam com alguma suspeita de que estejam desenvolvendo diabetes procurem endocrinologista e vai ser solicitado glicemia de jejum, teste de tolerância à glicose, glicemia pós-prandial, dosagem de hemoglobina glicada. São todos parâmetros laboratoriais que, em conjunto com avaliação do endocrinologista, não apenas uma única medida, né, são necessárias mais do que uma medida para que se tenha o diagnóstico. Então, é preciso procurar o especialista ou um clínico na atenção básica, que diante das suas alterações laboratoriais, ele pode dar um diagnóstico de diabetes. Doutoras, vou pedir só um minutinho para as senhoras, que chegou a hora do nosso intervalo comercial. Na verdade, já passou. Eu disse que era rapidinho, não falei? Então, daqui a pouquinho a gente volta. Você que ligou o rádio agora, eu estou conversando com a doutora Rita Barreto e a doutora Ludmila Santana, lá do Instituto de Nefrologia e Diálise. Daqui a pouquinho a gente continua com o nosso papo. Ainda tem Giro de Saúde com Luísa Leão. Já a gente volta. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. Estamos apresentando Metrópole Saúde. Olá, estamos de volta. Eu sou Tarsila Alvarindo, fico com vocês aqui até às 5 da tarde. Hoje, na companhia da doutora Rita Barreto, nefrologista, e da doutora Ludmila Santana, nutricionista de lá do INED, nosso parceiro aqui. Antes da gente retomar o nosso papo, a gente tem Luísa Leão com o nosso Giro de Saúde, que já vai começar. Vamos lá, Luísa? Giro de Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência, referência e agora com acreditação ONA. Boa tarde, Tarsila. Uma ótima tarde a todos os nossos ouvintes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, proibiu a fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso do produto seca-barriga, abacateiro, chá verde, carqueja, pau de ferro e associações. Produzido pela empresa Life Natura Produtos Naturais. De acordo com a resolução publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União, o produto não possui registro na agência reguladora. O seca-barriga é anunciado como um composto capaz de auxiliar no aumento da saciedade, diminuir a absorção de gorduras e carboidratos e regular o funcionamento intestinal. E o Ministério da Saúde anunciou um novo acordo com indústrias alimentícias para reduzir a quantidade de sódio nos produtos. A meta é retirar 28 mil toneladas de sódio dos alimentos industrializados. No primeiro momento, a categoria de pães, bisnaguinhas e massas instantâneas é a prioridade. De acordo com a pasta, a cooperação será firmada com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimento para os próximos 5 anos. E o médico pneumologista e coordenador da unidade de terapia intensiva do Hospital Português, Otávio Merceder, falou em entrevista à Rádio Metrópole sobre a gripe influenza. Segundo ele, trata-se de um vírus sazonal. Ainda de acordo com o médico, nos meses em que há mudanças climáticas, as infecções respiratórias retornam, surgindo novas infecções virais. Merceder destacou ainda que a vacina ofertada na última campanha de imunização visa apenas combater a influenza e que o resto é resfriado. Eu sou Luísa Leão para o Metrópole Saúde. Pronto, estamos de volta e já tem várias perguntas aqui. Tem algumas desde o outro bloco. E anônima, não se identifica, ela diz: meu triglicérides deu um pouco elevado. O que devo fazer para eliminar esse número? Aproveitando, eu já gostaria de perguntar também, doutora, quais são os exames indicados? Como é que você faz essa investigação para medir triglicérides, para medir tudo o que é necessário para identificar o diabetes? Pronto. Em relação ao diabetes, então, vai se fazer a coleta, né, do perfil glicêmico como um todo. Então, a glicemia de jejum, que vai medir, né, o nível de glicose de manhã com o paciente em jejum. Faz-se também um exame que chama hemoglobina glicada. Esse exame é um exame mais específico, é um exame que vai mostrar para o médico como está o diabetes desse paciente nos últimos 3 meses. É um exame também, um exame simples, mas ele é um exame mais específico
para poder dizer como é que anda o controle desse diabetes nos últimos 3 meses. Além desses 2 exames, existem também, em relação à glicose, a glicemia pós-prandial, que é a dosagem da glicose após a alimentação, que é um outro índice que o endocrinologista utiliza para avaliar como que anda o controle desse diabetes. Relacionada ainda com as comorbidades que o paciente possa ter, né, as doenças associadas ao diabetes, então a gente vai para as alterações de colesterol e triglicérides. E aí nós temos o colesterol total, o HDL colesterol, o LDL colesterol e temos também a dosagem dos triglicérides, que são outras formas de gordura que a gente tem no sangue, que também estão relacionados com fatores prognósticos, né, fatores de evolução da doença. Relacionada ainda à própria doença renal e à própria função dos rins, é importante que pelo menos uma vez por ano o paciente tenha dosado um exame que se chama creatinina sérica. Esse exame é um exame simples, é feito uma coleta de sangue e o médico nefrologista ou mesmo clínico geral, ele pode ter uma ideia de como anda a função renal daquele paciente. E um outro exame, que é um fator de que vai mostrar uma lesão inicial, um exame super simples, que é o sumário de urina. No sumário de urina podem aparecer cruzes de proteína. Então, até mesmo o paciente, ele foi ao médico, o médico solicitou o sumário de urina, ele pegou o resultado e ele viu ali onde tem escrito proteínas, uma cruzinha, isso já vai acender, né? Na cabeça dele um pisca-alerta, eu tenho que levar esse resultado de exame, porque tem alguma coisa aqui no meu sumário de urina que não era para aparecer e apareceu. E aí o médico vai pedir exames mais específicos, que são a dosagem da microalbuminúria, e a depender da dosagem dessa microalbuminúria, que se já não for só uma simples microalbuminúria, se já for numa faixa maior, que é de macroalbuminúria, o médico pode pedir uma dosagem das proteínas de 24 horas. E aí vai se encaminhando todo o diagnóstico do paciente. Doutora, tem uma coisa que às vezes as pessoas fazem, vão para o médico sentindo um determinado sintoma, o médico passa aquela lista de exames. Aí faz, quando parou de sentir aqueles sintomas, não retorna ao médico para levar os resultados, né? De repente você pode ter um quadro com alguma alteração e simplesmente ou fica lá perguntando ao Dr. Google, jogando os resultados. Exatamente, Tarsila, porque muitas vezes a doença ela é silenciosa. O paciente já apresenta no sumário de urina uma alteração e clinicamente ele ainda não apresenta nenhuma queixa. Então, se esse paciente vai ao médico e o médico visualiza essa alteração precocemente, o impacto do tratamento, do manejo, né, medicamentoso e nutricional vai ser muito mais positivo do que se o paciente evoluir e só procurar o médico quando ele começar a aparecer sintoma. E o que é sintoma? Aparecer inchaço no corpo, aparecer espuma na urina, que é indício de que ele possa estar perdendo proteína. Então, muitas vezes o diagnóstico é tardio e aí nós não temos mais condição de agir com tanta eficácia. Né, doutora? Agora, tem um ouvinte que pergunta aqui, se o diabético estiver com os níveis de açúcar no sangue controlados, pode ocorrer essas consequências mais graves ainda assim? Olha, existe uma coisa que a gente chama que é a história natural da nefropatia diabética, e essa história natural ela está muito mais estabelecida no diabetes do infantil do que no diabético do adulto, diabetes que é o hereditário, que é esse até que a gente está conversando mais aqui hoje. O que se sabe na literatura é que os níveis controlados de glicemia, de hemoglobina glicada, como eu falei, os níveis de pressão controlados, uma dieta adequada e os controles desses outros elementos estão todos relacionados com uma melhor evolução da doença e um retardamento do surgimento da nefropatia diabética. Mas, mesmo um paciente que tem uma glicemia controlada, ele precisa fazer o acompanhamento e precisa fazer o rastreamento das possíveis complicações do diabetes. Porque em algum momento elas podem aparecer e aí elas vão ter que ser tratadas. Doutora, qual é o sintoma mais precoce de lesão renal relacionada ao diabetes? O sintoma, assim, vamos dizer que seria o marcador, né? Mais precoce primeiro. É a microalbuminúria. É a presença de albumina no sumário de urina e nesse exame específico que a gente chama microalbuminúria,
que o valor normal é até 30 miligramas por micrograma de creatinina e que a partir desse valor a gente já tem uma microalbuminúria. Essa é a lesão mais incipiente e precoce da nefropatia diabética, né? Agora, em termos de sintomatologia, isso vai estar muito dependente de quanto que esse paciente está perdendo de proteína. Então, quando o paciente já está perdendo uma quantidade maior de proteína, então ele vai apresentar inchaço, edema no corpo, podendo chegar até um edema generalizado. Ele vai apresentar outras alterações a nível de exame laboratorial que vão configurar o quadro de diagnóstico de nefropatia diabética estabelecida. Certinho. Doutora Ludmila, nesse caso, uma vez já estabelecido, a dieta desse paciente pode contribuir para que não evolua, para que esse quadro fique pelo menos estável? Sem dúvidas, Tarsila. A dietoterapia, o tratamento nutricional, ele age diretamente no controle dessa disfunção renal já existente. Então, a gente já tem uma lesão que existe. Então, o objetivo do nefrologista e do nutricionista que trabalham juntos é de retardar a progressão dessa lesão. Ou seja, fazer com que essa lesão, se ela tiver que progredir, que ela vá progredindo lentamente, para que a gente possa retardar isso o máximo de tempo possível. E a dieta, ela age de maneira direta nisso. A partir do momento que a dieta controla todos esses fatores de riscos que a gente comentou aqui hoje à tarde. A dieta controla a pressão, a dieta controla os níveis de açúcar, auxilia no controle do colesterol total, do LDL, que é o colesterol que a gente chama de colesterol ruim, no triglicérides, que foi mencionado bastante hoje aqui. Então, se a alimentação mantém essas taxas mais equilibradas, controla os fatores de risco que estão lá, tentando continuar a lesão renal. Ao passo que a dieta controlada também com as fontes de proteínas adequadas, nas quantidades estabelecidas para cada faixa etária, né? Sexo, nível, grau de disfunção renal, valores de exames de sangue, ela faz um tratamento muito mais personalizado para aquele indivíduo. Porque ninguém é igual ao outro, né? E a vantagem de fazer o acompanhamento nutricional individualizado é justamente esse, que você consegue adequar a rotina e a vida do indivíduo à necessidade clínica dele. Então, dieta, sim, retarda, né, a progressão da disfunção renal. E outra coisa que é bom a gente chamar a atenção aqui, Tarsila, é que em relação ao diabetes e à doença renal, existem classes de medicamentos que têm um impacto direto na progressão dessa doença. Então, por exemplo, o paciente, ele pode ser hipertenso, ele vai tomar antihipertensivos, mas existem classes de antihipertensivos que têm um impacto positivo na não progressão ou lentificação da progressão dessa doença renal. Então, mesmo o paciente que já chegue com uma alteração de função renal e ele é diabético, ele é hipertenso, nós podemos escolher classes medicamentosas que vão ter uma interferência diretamente sobre o rim, como um fator de proteção. Sim. Então, por isso é muito importante, todo diabético procure um nefrologista. Além do endocrinologista, ele tem que ter um acompanhamento preventivo para que ele não desenvolva a doença renal. E caso ele já esteja com algum nível de doença renal, é importante que ele procure um nefrologista para fazer esse acompanhamento, para que nós possamos retardar a progressão dessa doença e, ao mesmo tempo, que ele possa conhecer como será a evolução dessa doença e estar com profissionais qualificados ao lado dele que vão poder acompanhar essa evolução de uma forma eficaz. A senhora falou uma coisa muito interessante, porque tem diversos profissionais que precisam atuar juntos, como vocês fazem no INED, né? Porque exatamente. É um caso a caso, mas que precisa ser conversado entre cada médico para ver qual vai ser o tratamento melhor para aquele paciente, não é isso, doutora? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que nossa população está envelhecendo e o diabetes está aumentando, né, a frequência na população. Hoje, a gente sabe que 10% da população mundial tem algum nível de doença renal crônica. Entre 64 e 74 anos, 10% dessa população tem doença renal. Acima de 75 anos, pelo menos 50% da população tem
alguma alteração de doença renal. Então, precisa-se ter um atendimento integral do paciente, né? O paciente precisa ter um nefrologista, ele precisa ter um nutricionista, ele tem que ter um geriatra, ele tem que ter um endocrinologista. Então, a procura de um centro com atendimento integrado, que tenha todas essas especialidades, facilita, né? Facilita o tratamento, porque há uma integração, uma discussão multidisciplinar, né? Desse caso, desse paciente, e ele acaba que ele vai ter um resultado mais positivo. Com certeza. Eu, particularmente, sou fã. Sempre que falo em tratamento multidisciplinar, esse o lugar. Porque todo mundo está caminhando na mesma direção, né? Todas as vertentes. No médico, nutricionista, fisioterapeuta, né? Todas as especialidades. Se todo mundo caminha na mesma direção, só quem vai ganhar com isso é o paciente. E nem sempre o paciente, ele tem uma noção de que ele tem um problema de hipertensão e que esse problema também pode estar relacionado com o diabetes dele. Ele não tem essa noção. Então ele vai para o médico do coração, aí ele vai para o médico que vai tratar o diabetes e de repente não há uma conversa entre os dois. Ele pode estar passando um medicamento e que não tem nada a ver uma coisa com outra. A gente às vezes escuta cada coisa aqui. Exato. Doutora, então ele estando numa instituição em que todas essas especialidades podem dar o atendimento integrado, vai ser muito mais fácil para o paciente, até para o próprio conhecimento da doença, né? Para o autoconhecimento da doença, que é muito importante. O tratamento não pode ser apenas dos profissionais para o paciente. O tratamento é feito a 4 mãos. Não adianta um médico, um nutricionista estar prescrevendo medicação e dieta, solicitando exames, e o paciente, do lado dele, ele não faça as coisas. Com certeza. Precisa, inclusive, ele precisa entender por que ele precisa daquilo. Porque ninguém se trata se ele não souber exatamente a gravidade do que... É a primeira pergunta que eu faço para o paciente. Quando ele senta no consultório, o senhor sabe por que o senhor está com a nutricionista? Qual é o nosso objetivo? Porque eu acredito que a gente não prescreve só tratamento, dieta. Acho que o papel da gente como profissional de saúde é de educar, em primeiro lugar. Educar a população, para que ela... Inclusive, para que executar o tratamento, cumprir o tratamento seja menos doloroso. Porque, às vezes, o tratamento é difícil para o indivíduo. Seja via medicamento, seja via tratamento, né, de terapia substitutiva, ou seja via dieta. Então, quando a gente entende o porquê que a gente precisa, né, eu acho que fica um pouco mais fácil de realizar. Outra coisa, Tarsila, que é importante chamar a atenção ao paciente diabético que tem alguma lesão renal, é evitar a automedicação. Esses pacientes, eles são muito susceptíveis a processos infecciosos e muitas vezes procuram os balconistas de farmácia, compram anti-inflamatórios e usam de forma indiscriminada, assim como o uso de antibióticos. Sempre que for usar algum desses tipos de medicamento, procure informação com o seu médico. Muitos desses medicamentos, eles têm um impacto negativo sobre a função do rim. Então, é importante estar atento quanto a isso, né? O uso de medicação nessa população de pacientes deve ser alvo de muita segurança. De todo mundo, né, doutora? Mundo. Nesse casos, público maior ainda. Complemento, a mesma coisa para os suplementos alimentares. Infelizmente, doutoras, acabou o nosso tempo. A gente tem aqui várias perguntas, mas vou ficar devendo para vocês, ouvintes. Desculpa, mas chegou a hora de encerrar. Gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi ótimo. Nós também agradecemos. E você que ligou o rádio agora, a gente estava conversando com a doutora Rita Barreto e a doutora Ludmila Santana, nefrologista e nutricionista, respectivamente. Elas são lá do Instituto de Nefrologia e Diálise, aqui parceiras do nosso programa. Amanhã eu tô de volta aqui às 4 da tarde com o Metrópole Saúde. Um abraço, até lá. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole.